Meus irmãos, por favor, abram a Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 a 19. À luz dessa passagem, vamos pensar sobre o tema Preciosas lições na escola do sofrimento. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, desde o princípio, desde a gênese da fé cristã, os cristãos têm sido objetos de hostilidade, desprezo, oposição, perseguição, inclusive perseguição violenta e morte. Começou com os judeus incrédulos, isso muito claro nas páginas do Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, julgando que os cristãos, aqueles que eram do caminho, eram blasfemadores, perturbadores do verdadeiro judaísmo. Muitos judeus fizeram oposição e perseguiram os cristãos. Mais à frente, as autoridades romanas também se opuseram e perseguiram os cristãos, seja por ignorância, conveniência ou mesmo perversidade. Existe um movimento revisionista que tenta mudar os fatos. Um grande esforço na tentativa de negar os fatos relativos à perseguição aos cristãos. Eu mesmo ouvi de um guia em Roma, em visita ao Coliseu, que parte do que os cristãos afirmam sobre aquele período, os 3 primeiros séculos da fé cristã, da era cristã, é fantasiosa, dizia aquele guia. Mas eu quero ler para vocês um testemunho de um romano, Públio Tácito, senador, historiador romano, acima de suspeição, porque era um pagão narrando os fatos. Esse é um documento conhecido, foi escrito em abril do ano 64, e eu leio para vocês. De início, foram presos todos os que confessavam cristãos. Acrescente-se, uma vez condenados à morte, eles se tornavam objetos de diversão. Alguns, costurados em pele de animais, expiravam despedaçados por cachorros. Outros morriam crucificados. Outros ainda eram transformados em tochas vivas para iluminar a noite. Tácito está fazendo aqui um recorte 3x4 da perseguição liderada por Nero, que começa no ano 64 e se estende por um período. E do período do meados da década de 60 até o Edito de Tolerância, no ano 311, a igreja foi muito perseguida. É bem verdade que essa perseguição era intermitente, de variados graus, pontual, mas ela aconteceu. E os fatos estão diante de todos aqueles que são honestos intelectualmente. Um advogado do norte da África, chamado Tertuliano, a quem nós somos devedores pela grande contribuição que ele deu enquanto teólogo e defensor da fé, ele inclusive fez um texto sobre esse assunto chamado Apologia. Ele disse: se o Tibre inundar a cidade, ou se o Nilo se recusar a nascer,
Se o céu retiver a chuva, se houver um terremoto, fome ou pestilência, haverá clamores em uma só voz. Atirem os cristãos aos leões. Ou seja, os pagãos usavam qualquer subterfúgio para acusar, denunciar, perseguir, maltratar, expoliar, torturar e matar cristãos. Bem, o contexto da primeira carta de Pedro é justamente esse. Uma igreja marginal, objeto de hostilidade, perseguida, muito similar, por exemplo, ao contexto da carta aos Hebreus. Em outros momentos, você percebe isso nas páginas do Novo Testamento. Oposição estatal, oposição política, com implicações sérias, confisco de bens, prisão, tortura e assassinato. Não obstante, a igreja continuou crescendo. O sangue dos mártires é a semente da igreja, disse o mesmo Tertuliano. Mas então Pedro está escrevendo essa carta como um pastor, como um apóstolo de Jesus, e ele se dirige a 5 províncias do Império Romano, as que foram mais perseguidas. Se você observar, logo na introdução, ele vai nomear, listar as províncias para as quais aquela carta, essa primeira carta, deveria ser destinada, lida, uma carta circular. E o que é que Pedro está dizendo aqui? Ele sabia que a fornalha da perseguição estava acesa. Muito provavelmente essa carta foi escrita antes, um pouco antes, ou logo após o incêndio de Roma. O incêndio aconteceu em 64. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram devastados pelas chamas, e Nero, o insano Nero, culpou os cristãos e ali deu início, deu start a um processo de intensa perseguição. E o que Pedro faz nessa carta? Ele vai instruir, tem muita instrução doutrinal, teológica, ele vai corrigir as deficiências daquelas igrejas, não existe igreja perfeita, certamente Pedro já havia identificado em algumas daquelas igrejas, ele mesmo, Pedro, organizou, Bitínia, Ponto, por exemplo. Então ele está instruindo, corrigindo e encorajando. Ele está mostrando àqueles irmãos a perseguição, ou melhor, o sofrimento na perspectiva correta. Ele está, por assim dizer, colocando as lentes do Evangelho para que o cristão, naqueles dias e nós hoje, enxergamos adequadamente o sofrimento. E por que essa mensagem é oportuna para nós hoje? Porque desde o momento em que você professou sua fé em Jesus, desde o momento que você está associado com o crucificado, desde o momento que você ouviu o chamado, aquele, ou se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, conforme expusemos na semana passada, desde esse momento do novo nascimento, do seu ingresso ao corpo de Cristo, você, em alguma medida, também é objeto de perseguição, de hostilidade, de sofrimento por causa da fé. Então, o que Pedro está a dizer àqueles irmãos, há mais de 20 séculos, é muito oportuno para nós hoje. E o texto que nós lemos, ele é governado por 4 verbos. 4 verbos que vão funcionar como uma espécie de balizas que vão orientar o comportamento, a visão, a perspectiva, a reação cristã diante do sofrimento. E eu abro um parênteses para dizer que, lamentavelmente, num país como o nosso, em que há uma igreja em cada esquina sonegando o evangelho, muitos genuínos cristãos foram ludibriados a acreditar que existe uma incompatibilidade entre sofrimento e piedade, sofrimento e fé cristã. Quando, na verdade, Jesus e seus apóstolos, especialmente Pedro nessa carta, vai mostrar o inverso. Vai mostrar claramente que o sofrimento é inevitável e que nós vamos passar em algum grau, em alguma medida, em algum momento, por situações adversas e que precisamos nos portar adequadamente. E muitos daqueles cristãos, tal como a igreja para a qual a carta aos Hebreus é dirigida, estavam perturbados sem saber como lidar com aquelas coisas. Então Pedro vai nos ajudar aqui e eu diria que ele vai oferecer para nós preciosas lições na escola do sofrimento. Eu gostaria, portanto, da sua atenção para pensar no que Pedro apresenta aqui. 4 instruções cardeais e 4 verbos pivotais aqui. Esperar, alegrar, examinar e confiar. Está tudo aí no texto. Mantenha a Bíblia aberta e vamos examinar os versos. Vejam. No verso 12, ele vai dizer textualmente, esperem o sofrimento. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. É digno de nota a maneira como Pedro aborda.
Pedro é um pastor experimentado, ele não trata o sofrimento com leviandade. Ele não diminui a dor do outro. Ele sabia que aquelas pessoas estavam perturbadas em alguma medida, estavam em conflito, estavam sofrendo, algumas delas tinham experimentado na pele, viram seus parentes, seus entes queridos sofrerem, serem presos, e até alguns deles experimentaram a morte. Então Pedro estava sensível. Então ele começa: amados. As pessoas para as quais Pedro se dirige são amados, são amigos, são irmãos na fé. E de forma muito gentil e verdadeira, Pedro se dirige àqueles irmãos. E quem ama, fala a verdade à pessoa amada. E o que Pedro tem a dizer não é fácil de ouvir. Sobretudo quando a fornalha da perseguição está intensamente acesa. Mas Pedro precisa falar, porque é corrigindo as deficiências naquela compreensão que eles vão se reportar, ou melhor, se reagir adequadamente. Então, Pedro está fazendo aqui um jogo de palavras. Porque entre os pagãos, quem estuda um pouco daquele período sabe que havia algumas caricaturas em relação aos cristãos. Os cristãos, por exemplo, eram acusados de serem ateus. Vejam vocês. Porque todo membro do Império Romano, ou todo cidadão romano, ou que viviam sob a influência romana, havia ali uma multiplicidade de cultos, de divindades, um panteão greco-romano de muitos deuses e deusas. E os cristãos, herdeiros do monoteísmo judaico, afirmavam: só o Senhor é Deus. Então o romano, ortodoxo na sua religião, pagão na sua mentalidade, acusava o cristão de ser, por exemplo, ateu, de não respeitar ou não reconhecer os múltiplos deuses que estavam nos altares em cada esquina. Mas havia várias acusações. Uma outra que tem relação com o que nós vamos dizer aqui é que eles eram acusados, nós cristãos, os nossos pais na fé, os nossos irmãos antepassados, de não adotarem o estilo de vida devasso dos romanos. Então era como se os romanos olhassem para os cristãos como sendo gente obtusa, que não aproveitava a vida, que colocavam sobre si mesmos muitas privações, quando na verdade deveriam viver a liberdade que a cultura helênica sugeria, sobretudo no campo da sexualidade. Então Pedro está dizendo: olha, eles dizem sobre nós que é estranho o nosso estilo de vida, mas eu quero dizer para vocês, não achem estranho a perseguição. É um jogo de linguagem que ele está fazendo aqui, para dizer basicamente o seguinte: o sofrimento e a vida cristã não são incompatíveis, muito pelo contrário. Há uma unidade orgânica, uma relação estreita entre seguir a Cristo e sofrer as implicações disso. Você não pode seguir o Cristo crucificado sem também estar disposto a sofrer as consequências por sua associação com Jesus. E ele usa uma expressão aí, fogo ardente que surge. Essa palavra, ela pode ser lida como uma expressão literal ou figurada. Literal porque um dos recursos que os romanos usaram para perseguir seus opositores, inclusive os cristãos, era o fogo. Muitas pessoas foram queimadas vivas. Nero, naqueles dias mais insanos, incendiou cristãos para iluminar a noite. Isso parece tão estranho, tão distante, tão irreal, mas a história está aí para documentar, para apresentar esses fatos. Pois bem, então ele diz: olha, não achem estranho esse fogo ardente que surge, mas também tem a linguagem figurada aqui, porque a palavra que Pedro usa aqui é a mesma na Septuaginta, que é o Antigo Testamento, na língua grega, usada em Provérbios 27, 11, por exemplo, em que afirma que o fogo é o recurso para burilar, para depurar os metais preciosos das suas impurezas, a prata e o ouro, por exemplo. Então, o que Pedro está dizendo é que o fogo ardente que surge e que é estranho, que é indigesto por natureza, não é uma coisa estranha, porque a própria providência usa esses meios para trabalhar a nossa vida. Assim como o fogo refina o ouro, Deus usa o sofrimento, Deus usa as noites sombrias e trevosas para trabalhar nas impurezas de nossa alma, para burilar o nosso caráter. Portanto, as provações têm resultados positivos, embora, sem dúvida alguma, o processo inteiro seja doloroso. Vejam vocês, ele diz assim que Deus usa para provar-vos. Esse fogo ardente que surge, a perseguição, o sofrimento,
a adversidade como um todo é destinado a provar-nos. E este verbo provar aqui tem relação com o que eu acabei de dizer. É um recurso que a providência usa para descascar o velho Adão que há em nós, para trabalhar no nosso caráter. Vocês sabem daquela máxima antiga entre os ortodoxos. A salvação é basicamente um movimento que Deus faz. Primeiro, de nos tirar do inferno. Isso é feito uma única vez. Novo nascimento, justificação. Fomos tirados das trevas para a luz. E agora Deus está tirando o inferno que dá aí dentro de nós. E para esse processo de santificação, Deus usa os mais variados meios, inclusive o sofrimento, inclusive a perseguição, inclusive os dias trevosos. Vejam vocês, Deus não tenta o homem, Tiago diz isso claramente, a tentação é uma obra maligna que entra no coração humano e potencializa o mal que já existe ali. A tentação sempre tem o propósito de destruir o ser humano. Deus nunca tenta, nem é tentado. No entanto, Deus prova o homem. A provação tem o objetivo de lapidar o caráter, dar robustez à fé, trazer o servo para mais perto do Senhor. Então, eles estavam perplexos porque não era brincadeira de criança, era algo grave que estava acontecendo. Mas então, recebem essa orientação, não achem estranho. Não é incompatível. Não obstante a isso, o Senhor está trabalhando por meio daquelas dificuldades para trabalhar no coração da igreja. Eu li um texto de um biblicista do Novo Testamento chamado Simon Kistemaker. Ele diz assim: o cristão não deve questionar a providência de Deus quando é atingido pelo sofrimento inesperado. Não deve culpar a Deus por não intervir em seu favor. Certamente Deus está no controle de cada situação e tem poder de guardar o cristão do sofrimento iminente. Entretanto, Deus trabalha dentro de seus propósitos para fortalecer a fé do crente através do sofrimento. Então a máxima é: Deus nem sempre nos livra do sofrimento, mas através dele. De modo que, como dizia o grande pregador Charles Spurgeon, um sofrimento é uma bênção disfarçada. Se ao final do processo mudou a nossa vida e nos tornou mais parecido com o varão perfeito que é Jesus. Então os cristãos para os quais Pedro escreve estavam sofrendo e por isso receberam essa sólida instrução sobre a inevitabilidade do sofrimento e o seu caráter pedagógico. O que essa verdade, essa proposição tem para nos ensinar aqui agora de forma prática? As provações, irmãos, são inevitáveis e dolorosas, mas são necessárias e pedagógicas. Vejam vocês, a natureza e a causa do sofrimento pode variar. Estamos sujeitos à perseguição por causa da fé, às tribulações da vida, às crises do ser, às aflições da alma, mas essas dificuldades não devem ser surpreendentes, porque o Senhor falou que nós iríamos ter aflições. As aflições, as tribulações, as adversidades são parte do processo neste mundo pós-queda. Nós vivemos, eu tenho dito a vocês variadas vezes, muitas vezes, fora do jardim. Agora, isso é dissonante porque, repito, a gente vive numa cultura que infectou a igreja com mentalidade hedonista. O espírito hedonista, ele rejeita o sofrimento e faz do prazer o fim em si mesmo. Então, via de regra, as pessoas, na nossa cultura, tudo que parece promover sofrimento é evitado a qualquer custo. Mesmo que o final do processo seja positivo, mesmo que o final do processo seja bom, mesmo que seja um requisito e um critério para se permanecer fiel ao Evangelho. Não, sofrimento não. Pare de sofrer. É o argumento de muitos falsários. Por outro lado, essa busca insana pelo prazer como um fim em si mesmo. É evidente que a alegria do Evangelho, o prazer na lei do Senhor, na presença do Senhor, a plenitude de alegria, isso é um elemento caro para nós cristãos, mas não podemos ignorar o fato de que o sofrimento faz parte da nossa caminhada. No livro de Atos, um dos sermões do apóstolo, ele disse assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. O sofrimento acaba sendo uma escola para nós. Uma escola
que nós não podemos evadir dela, devemos permanecer e aprender as lições. O que torna uma pessoa madura não é necessariamente a idade dela, embora seria normal e esperado que, com o passar do tempo, mais madura a pessoa ficasse. É evidente que amadurece em muitas áreas, mas efetivamente o que torna uma pessoa mais madura, o que leva o indivíduo a ganhar estatura espiritual, é a maneira como ela processa as lutas pelas quais passa. Então Pedro está dizendo, não é surpreendente, não deveria ser, não é incompatível o fogo que surge entre vós, que é destinado para provar-vos, para burilar, para moldar a vida de vocês. Portanto, é um elemento que a gente precisa trazer sempre na memória, seja qual for a circunstância, que não desperdicemos o nosso sofrimento. O clássico de John Bunyan, O Peregrino, cheio de elementos alegóricos muito interessantes e instrutivos. O peregrino está deixando a cidade da destruição em direção à cidade celestial, e há várias metáforas nesse caminho, e ele chega de repente no sopé do monte da dificuldade. No monte da dificuldade. Ele vai escalar ou vai buscar um atalho? E ele diz que é melhor escalar o monte da dificuldade do que buscar um atalho perigoso. E há muita gente que não cresce, há muitos casamentos enguiçados na estrada da vida, há muita situação adversa, porque as pessoas são tentadas a escolher rotas alternativas para não passar pelo monte da dificuldade. Mas as dificuldades são necessárias, são inevitáveis, e por vezes é Deus mesmo que coloca no seu caminho, por amor a você, uma disciplina paternal cujo objetivo final é o seu próprio bem, o nosso próprio bem. Portanto, Pedro diz, esperem o sofrimento. O segundo verbo que governa essa passagem, alegrem-se no sofrimento. Observe o verso 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então Pedro coloca aqui uma adversativa. Ele estabelece um contraste. Devemos esperar o sofrimento, não é incompatível. E ao mesmo tempo ele diz, muito pelo contrário, alegrem-se por participar dos sofrimentos com Cristo. E a alegria no sofrimento parece, a grosso modo, uma utopia, não é? Mas é um dom de Deus. É possível enfrentar o sofrimento com alegria. Isso não vem de nós mesmos, mas é concedido pela ação do Espírito. Podemos experimentar o que Paulo e Silas experimentaram na cadeia em Filipos, depois dos maus tratos, dos abusos que sofreram, das injustiças e insultos, à meia-noite cantavam e oravam, cheios de alegria. O mundo não pode entender isso, nem se espera que entenda, porque é uma graça que o cristão recebe, mesmo na aflição mais aguda, ele pode experimentar uma alegria que, tal como a paz, excede todo entendimento, porque procede de Deus. E o verbo está conjugado aqui no sentido de sequencial, de contínuo, de constante. É como se ele estivesse dizendo, estejam continuamente se alegrando. Isso não exclui as tristezas no processo, mas sublinha o paradoxo, entristecidos, mas sempre alegres. Vivemos esse movimento pendular na nossa alma, nós todos sabemos disso em alguma medida. Pedro dá os motivos da alegria cristã nas provações. Ele diz que o sofrimento representa a comunhão com Cristo. Ele fala, sois co-participantes do sofrimento de Cristo. O que significa isso? Como é que você é co-participante do sofrimento de Jesus? Certamente não é no sentido expiatório. O que Cristo fez na cruz é suficiente, definitivo, cabal, perfeito. Tetelestai, está consumado, ponto. A obra de Jesus é perfeita e não pode ser retocada. Quando ele diz que nós somos coparticipantes, é que quando você se submete ao senhorio de Cristo, torna pública a sua fé nele como suficiente Salvador, existe uma coisa que a teologia chama de união mística. Você agora está associado com Jesus. No batismo você morre com Cristo. E na ressurreição reina com Cristo. Ou seja, há uma associação. De modo que os sofrimentos que os cristãos passam por causa do Evangelho é uma espécie de coparticipação. Assim como Cristo foi perseguido, hostilizado, objeto de insultos, violências, injustiças,
nós também. E como diz um hino do grupo Logos, né? Se a cabeça sofreu, quem somos nós o corpo para rejeitar o sofrimento? O sofrimento representa a glória futura, ele vai dizer isso aí em ato contínuo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando, isto é, existe uma relação entre sofrimento e glória, isso está presente em toda a Escritura, essa dinâmica. Sofremos por um curto período de tempo comparado à eternidade. Então, quando nós olhamos para a eternidade, e esse é um bom exercício de fé, olhar para a eternidade, Paulo diz, as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um eterno peso de glória. Por que leves e momentâneas? Paulo, que havia passado por tantas experiências difíceis, porque Paulo olhou para a eternidade. Quando você compara a eternidade, as adversidades, sejam elas quais forem, são leves e momentâneas. E mais, esse sofrimento sublinha o ministério do Espírito Santo na vida do cristão. No verso 14 ele fala sobre isso. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. É o Espírito, irmãos, que nos habilita. O Espírito está presente em nós, que nos instrui, que nos encoraja, que nos consola, que pega a Escritura, a palavra, e faz com que ela desça da mente para o coração, que aquece a nossa alma, que enxuga as nossas lágrimas, a presença do Espírito, nos mostrando que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para os seus, mas o Espírito do Senhor nos tem revelado. Esse senso de maravilha, essa expectativa santa de que haverá um dia, uma hora e um momento em que o reino será consumado. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais dor, nem morte, porque todas as coisas serão reordenadas, restauradas plenamente. Paulo está indo na mesma direção de Jesus no Sermão da Montanha, quando disse, bem-aventurados sois, felizes sois, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, exultai e mais, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pergunto, é fácil isso, gente? Tanto na nossa experiência pessoal, quanto na experiência de outros, a gente percebe claramente que não é uma obra humana ter alegria no sofrimento. Enquanto eu estava meditando essa passagem, me veio à memória, porque conversei com ele semana passada, um dos meus amigos pastores em Cuba. E ele compartilhando comigo a realidade, a atual realidade, em loco, nesse momento, o que acontece naquele país. 1,6 milhões de cubanos deixaram a ilha nos últimos 12 meses. Estado de situação muito difícil. E aí, conversando sobre aquelas situações todas, falando da igreja e tal, uma conversa muito saudável. Já faz 8 anos desde a última vez que lá estive. E me lembrei, e esse é o ponto aqui que eu quero destacar para os irmãos, é que um dos pastores, quando eu estive lá pela primeira vez, em 2008, salvo engano, ele me contou um pouco da experiência da família Colombier Iglesias. Uma família do coração da ilha, em Bayamo, que é a capital histórica de Cuba, capital de Carlos Manuel de Céspedes, o grande artista, José Martí, o grande intelectual cubano, um centro de saber, história fantástica. Então a família dali, uma família tradicional, próspera, rica, e toda ela conectada à fé cristã. A Igreja Batista chegou no final do século XIX. E quando houve aquela virada, aquela mudança, aquela revolução horrível, em 1959, especialmente a partir de 62, quando aquela conexão entre Cuba e a União Soviética, as igrejas passaram por uma fornalha ardente, confisco de propriedades, prisão de pastores, uma situação terrível. E os bens da família foram confiscados, agora tudo pertencia ao Estado. E o patriarca, o avô daquela família do Colombier Iglesias, reunia a família, todos eles expoliados, da noite para o dia, nada mais pertencia à família. As casas, os bens, os recursos, tudo, perdeu tudo. E a família entristecida, ele reúne todos eles, os filhos, os netos, a parentela maior, e ele diz uma coisa interessante.
E quando ele me contou isso, contou com lágrimas. Podem tirar tudo, menos o mais importante, o tesouro do Evangelho. E ele fez a leitura de Hebreus 10, 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Podem tirar tudo do cristão, mas não podem tirar o mais importante, que é o Evangelho, irmãos. É por isso que Pedro, Paulo, Jesus estão mostrando aos discípulos: abram seus olhos. Vocês não estão no parque de diversões. Vocês vivem no mundo caído. Há forças que conspiram contra a verdade. Esse mundo é hostil ao Evangelho. Os reis deste mundo, os poderosos deste mundo, crucificaram a Jesus, o único homem justo que já pisou nesse planeta. Farão o mesmo com vocês. Mas ainda que isso aconteça, e vai acontecer em alguma medida, alegrem-se, porque podem tirar tudo, mas não podem tirar o principal. E o principal é o Evangelho. E é feliz e bem-aventurado aquele que coloca os seus olhos na eternidade e vive pelo Evangelho, para o Evangelho, com seus olhos no Cristo ressurreto. Terceiro verbo que ele usa: examinem a sua vida. Observem os versos 14 e 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, como quem se intromete em negócio de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Pedro está estabelecendo, portanto, aqui a questão do exame, da avaliação. Pedro não glorifica o sofrimento por si só. Não é que sofrer por si só é uma coisa boa, não. Ele dá um exemplo específico. Exorta quanto a exemplos ruins de sofrimento e assim ele vai corrigir as ideias equivocadas. Pedro está desqualificando o sofrimento se estiver associado a 3 categorias de atividades criminosas: o assassino, o ladrão e o malfeitor. Nenhum cristão deve sofrer por estar envolvido em crimes, nem por perturbar a vida de outros. Pedro está dizendo: olha, o sofrimento é inevitável, ele vai acontecer, não se surpreendam. Mas quando acontecer, alegrem-se, porque vocês estão sendo coparticipantes do sofrimento de Cristo. Agora, uma observação: nenhum de vocês deve sofrer por crimes. E ele cita 3 categorias e um aditivo. Ninguém sofre como assassino, como ladrão, como malfeitor, ou como alguém que se intromete nas vidas de outros. Um informante, alguém que está ali buscando bisbilhotar e perturbar a vida de outro. Não. Ele está dizendo: se você sofre pelo Evangelho, você é bem-aventurado. Então o cristão deve ter uma vida exemplar a ponto de não ser classificado em nenhum tribunal como alguém culpado. É alguém que tem a consciência irrepreensível, alguém íntegro. E observe que ele vai usar essa palavra aqui, cristão, e 3 vezes apenas no Novo Testamento a palavra cristão é usada. E usada inicialmente pelos inimigos da igreja. Mas essa associação aqui é o cristão, alguém que está conectado a Cristo. E Pedro então usa essa palavra como oposto de pagão. Então, cristão é alguém que pertence a Cristo e sua vocação é imitar a Cristo. Agora, mais uma vez, ele usa um adversativo. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Que maravilha. E esse é o nosso desafio, glorificar a Deus com o nome cristão. Pedro está falando do testemunho, irmãos. E ouçam o que eu vou dizer a vocês. Nós precisamos dar bom testemunho do Evangelho. Uma das coisas mais indigestas, sofridas, tristes, lamentáveis no Brasil, é a quantidade de pessoas afastadas ou que criam uma caricatura, uma blindagem, um distanciamento do cristianismo por causa de mau testemunho de pessoas que professam a fé. A sua perseguição, o seu sofrimento não deve ter relação com crime, com coisas erradas. E ele vai citar, como eu já disse, 3 coisas aqui. Ele está encorajando aqueles crentes a dar bom testemunho da fé
bom testemunho do Evangelho, ou como Paulo diz, andar de modo digno do Evangelho. Os sofrimentos, portanto, podem servir como bisturis nas mãos de Deus para expurgar os resíduos de Adão que há em nós. Os sofrimentos, por amor ao Evangelho, revelam ao mundo a autenticidade da nossa fé e apelam aos homens para que conheçam o amor de Cristo, a quem amamos e por quem estamos dispostos a sofrer. Então vejam, Deus por vezes usa o sofrimento para instruir outros. As pessoas estão olhando a nossa vida. Ou como disse alguém, a casa do cristão é de vidro. Todos podem errar, menos o cristão. Você não é cristão? Você não é crente? Então percebam, quando nós passamos por um vale, por uma dificuldade, por uma situação adversa, as pessoas observam a maneira como nós comportamos. É próprio do pagão buscar subterfúgios, fugas, alternativas, praguejar, sucumbir diante da amargura, da revolta. O cristão, sob a graça, assistido pelo Espírito Santo, ele pode dar uma resposta adequada ao sofrimento e, com a sua atitude, catequizar, instruir, inspirar aqueles que não têm uma referência. Há uma série de livros muito bons, que na verdade faz parte de uma edição única, que aqui no Brasil foi publicada em alguns fascículos. É uma série do pastor John Piper. Os cisnes não estão em silêncio. São biografias curtas de gigantes da história da igreja. Num desses fascículos, o John Piper fala sobre 3 personagens que sofreram muito. Inclusive o título é O Sorriso Escondido de Deus, a providência no meio dos vales. E ele cita o seguinte, ele diz o seguinte: os cisnes cantam mais docemente quando sofrem. As aflições de John Bunyan nos deram o peregrino. As aflições de William Cowper nos deram belos hinos. As aflições de David Briner nos deram o Diário, publicado, que tem despertado missionários no mundo inteiro. Bunyan, Cowper e Briner. 3 homens em 3 contextos distintos, que passaram por agudas provações e sofrimento, mas que não desperdiçaram, muito pelo contrário, sofreram buscando glorificar a Deus. E essa é uma realidade que a gente precisa considerar, avaliar as razões pelas quais estamos sofrendo. É fruto de uma escolha insensata? É fruto de uma decisão precipitada? É o resultado de uma obstinação insensata que a gente precisa corrigir? Agora, isso é por causa do Evangelho, por causa de decisões consistentes, ancoradas nas Escrituras, que o Senhor nos dê graça, e a graça dele é suficiente. E a parte final, o verbo confiar. Confiem em Deus e façam bem. O verso 19 diz assim: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pedro qualifica o sofrimento legítimo e que deve ser motivo de alegria como sendo de acordo com a vontade de Deus. E se a razão do sofrimento é a fé em nosso Senhor Jesus, então é preciso fazer 2 coisas. Não me surpreendo, sofrimento acontece. Busco me alegrar no Senhor, avalio a causa desse sofrimento. Passadas essas etapas todas, o que é que deve fazer? Qual é a resposta? Confiar em Deus e fazer o bem. 2 movimentos que a gente precisa fazer de forma prática. E observe a linguagem que ele usa. A primeira delas é a seguinte: encomendem a sua alma ao fiel Criador. O verbo encomendar aqui é um verbo técnico usado nos bancos. Um termo bancário, que significa literalmente depositar em confiança, em juízo. Pedro, então, está exortando todos os crentes que sofrem a entregar, a confiar suas vidas ao Criador fiel. A única vez que a palavra Criador usada no Novo Testamento é aqui. E Pedro qualifica, Criador fiel. É como ele está dizendo, Deus não apenas criou você, Deus é fiel a você. Está sofrendo? Está doendo? Tem perguntas para as quais não há resposta? Ouça, encomende a sua vida, confie a sua vida ao Criador que é fiel. Aquele que pelo poder da sua palavra trouxe à existência todas as coisas. E esse Deus transcendente, poderoso, autoexistente, sem igual, sem rival, também é fiel a nós. Nos ama apesar de nós. É o que Pedro está encorajando aqui, uma palavra pastoral àquela igreja. E diz mais: façam bem. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao fiel Criador e fazer o que, gente? E praticar o bem. Praticar o bem. Como assim?
Pedro está dizendo, o sofrimento, por natureza, ele tem uma tendência a nos deixar apáticos, travados, a viver em si mesmados, em torno do nosso próprio mundo. Ninguém sabe o que eu estou passando. E, por vezes, a gente fica naquela ciranda que não vai para lugar nenhum. E Pedro sabia disso, ele está dizendo, olha, confie em Deus, o Deus que é criador, o Deus que é fiel. E digo mais, não se deixe esmorecer, continue fazendo o bem, pratique o bem, continue dando bom testemunho. A vida não termina por causa disso. Siga em frente. A expressão prática do amor cristão tem sido um poderoso catalisador. Devemos semear ainda que com lágrimas. E não é fácil, mas é possível. Abençoar ainda que sejamos amaldiçoados, como disse Jesus. Orar, inclusive pelos perseguidores. E o que significa dizer isso? Que quando o cristão confia no Senhor, e a despeito das dificuldades e circunstâncias que tentam impedi-lo, ele continua cumprindo a missão, cumprindo o ministério, vivendo de forma superlativa, robusta. Pessoas são abençoadas, pessoas veem o impacto do Evangelho na vida. Eu trago aqui um testemunho muito significativo, sempre falo isso aos alunos quando dou aula de história, nesse período do cristianismo. Depois da suposta conversão de Constantino, que é objeto de debate, mas o fato é que depois da conversão de Constantino, há uma estreita relação entre o Estado romano e a Igreja. E mais à frente, com a queda do Império Romano Ocidental, diante dos bárbaros, essa relação fica ainda mais estreita, a hegemonia do bispo de Roma e outras coisas mais. Mas nesse período da história, há um movimento acontecendo em Roma, que é um movimento de tentar reverter e mudar a ordem. O paganismo quer voltar ao comando, porque os imperadores, as autoridades romanas, militares, civis, estavam associadas à igreja. E houve um sobrinho de Constantino chamado Juliano, que entrou para a história como Juliano o Apóstata, porque ele tentou reverter o quadro e reintroduzir o paganismo como a religião do Império Romano. Ele foi derrotado numa batalha, e as últimas palavras dele, venceste, ó Galileu. Ele não conseguiu empreender seu projeto. Mas o fato objetivo é que quando ele reúne o alto comando, quando ele reúne as forças que poderiam reverter aquele quadro político no Império, ele dá um testemunho sobre a fé cristã que é digno de nota. Vou ler para vocês um documento do IV século. O ateísmo, isto é, a fé cristã, nós éramos chamados de ateus. O ateísmo avançou principalmente através do culto do amor oferecido aos estrangeiros e por meio de sua preocupação com os mortos. Há parênteses para um comentário rápido. Esse culto ao amor é a alegria, o acolhimento, a recepção das pessoas na ambiência da igreja. Pessoas amadas. Isso causou impacto na sociedade romana. Ele fala aqui do amor oferecido aos estrangeiros, essa coisa de resistência ao estrangeiro é longa. Mas o cristão, independente da nacionalidade do outro, tinha uma postura de acolhimento. E a preocupação com os mortos, essa coisa de dar dignidade ao corpo, isso é uma coisa cristã. Uma coisa cristã, eminentemente cristã. Cemitério nasce com a igreja cristã. Então, a dignidade com a qual o cristão e a igreja tratava o morto, o corpo, a perspectiva da ressurreição, tudo isso causou impacto na sociedade. E ele prossegue. É uma vergonha que não exista um único judeu que seja pedinte e que os galileus não se preocupam apenas com seus próprios pobres, mas também com os nossos, enquanto aqueles que nos pertencem esperam em vão pela ajuda que nós deveríamos lhe oferecer. Então o cristão socorria imediatamente os domésticos da fé e os pagãos que os perseguiam. Isso causou impacto no imperador. Vejam vocês, não permita que as dificuldades pelas quais você eventualmente passe lhe roube o privilégio e o dever de praticar o bem. Sabe aquele emprego que você está ali, mas não gostaria de estar? Aquele chefe que você submete, mas você gostaria de não vê-lo nunca mais? Aquele funcionário que lhe dá trabalho? Aquela situação na escola, com o professor, com o aluno? Não importa a frente, o local, aprenda a praticar o bem mesmo quando você está cansado. Isso é tão forte que Paulo vai falar sobre isso. E não nos cansemos de fazer o bem,
Porque a seu tempo, o que, gente? Ceifaremos, se não, desfalecermos. Por isso, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Portanto, eu digo aos irmãos, não permita que seus sofrimentos deixem vocês amargos e indispostos a servir. Sejam bênçãos na vida dos outros e nunca se esqueçam, Deus é sempre conosco. E a sua graça é suficiente para toda e qualquer situação. Eu quero encerrar contando a vocês uma história que me edifica muito. Houve um homem na França, no século XVI, um almirante francês chamado Gaspard de Coligny. Ele patrocinou o projeto da França Antártica aqui na Baía da Guanabara no século XVI. Por um período de tempo, antes do nascimento da cidade do Rio de Janeiro, houve aqui um protetorado francês, onde hoje fica ali a Escola Naval da Marinha. E esse homem, Gaspard de Coligny, era um gigante, um militar respeitado pela capacidade técnica, pela liderança e, ao mesmo tempo, pela piedade. Ele era um huguenote francês, um dos reformadores da França. Infelizmente, por uma manobra política da família Médici, houve o chamado Massacre da Noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572. Num período curto de tempo, 30 mil protestantes foram assassinados na França. Uma tragédia acerca da qual a França nunca se recuperou em sua história. Mas o fato é que quando aquilo acontece, quando Gaspard de Coligny e tantos outros foram assassinados em Paris, no contexto de uma celebração de um casamento, da Suíça de Genebra, João Calvino escreve uma carta de encorajamento à viúva e aos filhos. Uma carta lindíssima, encorajamento. E dentre as coisas que na carta ele apresenta, ele usa uma expressão: devemos aprender a ter um pé levantado para partir quando Deus aprouver. Devemos ter um pé levantado para partir quando Deus aprouver. Um pastor, muito recentemente, por isso que eu li e eu quero compartilhar com vocês essa história, ele escreveu um texto, um artigo tão instrutivo, a partir dessa expressão, dessa experiência tão amarga para a igreja na França, e como isso nos ensina hoje. Eu leio para vocês 2 parágrafos. Escrevendo a Madame de Coligny, Calvino afirma que devemos aprender a ter um pé levantado para partir quando Deus aprouver. Se ele estivesse conosco hoje, suponho que seu conselho continuaria sendo o mesmo. Agora vejam os conselhos. Rapazes e moças, vocês devem ir à escola, estudar bastante, preparar-se para 50 ou mais de carreira produtiva, mas façam isso com o pé levantado. Todos nós devemos trabalhar diligentemente em nosso local de trabalho e honrar nossos empregadores, dando-lhe um bom dia de trabalho por um dia de salário, mas sempre trabalhar com o pé levantado. Por todos os meios, casem-se, desfrutem do prazer das afeições românticas, dediquem-se ao seu cônjuge, mas façam isso com o pé levantado. Sejam rápidos em educar seus filhos, preparem-nos para a vida, eduquem-nos à instrução e na demonstração do Senhor, mas sempre com o pé levantado. Estudem grego, hebraico, latim, mas com o pé levantado. Celebrem a vida com seus amigos com um bom churrasco e sua bebida preferida, mas comam e bebam com o pé levantado. Chorem ao lado do túmulo de um filho, lamentem a perda de um amigo, mas que isso seja sempre feito com o pé levantado. Leiam um livro, escrevam um livro, mas leiam e escrevam com o pé levantado. Torçam para o seu time preferido e celebrem cada vitória, mas façam isso com o pé levantado. Trabalhem para apoiar leis que melhorem a vida em sua cidade, estado e país, mas façam isso com o pé levantado. Plantem um jardim, plantem uma igreja, abram uma poupança, comprem título de tesouro, invistam em mercadoria, mas façam tudo isso na esperança e na expectativa da vida vindoura. Façam tudo com o pé levantado. Viver é um dom de Deus. Enquanto nos der vida, vivamos com diligência. E que nenhum sofrimento nos impeça de viver uma vida superlativa. E quando Ele nos chamar, e Ele vai nos chamar, que a nossa vida não tenha sido desperdiçada com frivolidades. Que cada sofrimento tenha sido um acorde da graça, nos afinando para receber a doce voz do nosso Senhor. Amém. Curve a fronte, vamos orar.
Vamos falar com Deus. Ó Senhor, te louvamos por sua palavra. Te louvamos porque sua palavra é viva. Sim, ela é viva e é eficaz. De uma forma extraordinária, ela vem ao nosso encontro e fala de uma forma tão singular a cada um de nós. E nessa manhã ouvimos verdades que já sabemos, mas que precisamos rememorar sempre. A vida não é indolor. Sofremos muitas vezes, de variadas maneiras, circunstâncias difíceis, problemas que surgem sem aviso prévio. Não permita que tenhamos uma visão equivocada sobre isso. Muito pelo contrário. Que esperemos os sofrimentos e a nossa reação seja adequada. Ter alegria sempre no Evangelho. Experimentar a paz de Cristo que excede todo entendimento. E jamais ser encontrado sofrendo por decisões estúpidas e equivocadas. Ajuda-nos, Senhor, a ser sensatos, prudentes, diligentes e andar de modo digno do Evangelho. E que nos momentos mais difíceis, mais adversos, possamos sempre, Senhor, confiar ao Criador fiel e continuar praticando o bem. Ó Senhor, viver é Cristo, ajuda-nos a viver de modo digno do Evangelho, repito. Abençoe cada um dos meus irmãos aqui presentes, aqueles que estão acompanhando essa transmissão ou que no futuro talvez ouvirão essa mensagem. Que o Teu Espírito use essas palavras para trabalhar no nosso coração e nos preparar para o encontro com aquele que escolheu a cruz de nosso lugar, mas venceu a morte e garantiu a nós vida plena e abundante. Em nome de Cristo. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.